quando Jesus coloca aqui, ninguém coloca uma luz, né? A luz é para poder brilhar para todos que estão na casa. Não se iludam. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que mundo que vocês estão achando que Jesus está falando que nós somos? Pode falar, que mundo? É o mundo todo? Qual mundo? Qual que é o seu mundo? Mas qual que é o seu mundo? A sua casa e o seu trabalho. Aí que a coisa pega. Porque falar para vocês de Jesus que vocês não me conhecem é fácil demais. Anunciar Jesus diante da minha irmã que está sentada, do meu sobrinho que está sentado, do meu marido que está ali, é outra história. Porque eles conhecem a minha miséria, conhecem os meus ciúmes, conhecem tudo que eu não sou. Então, a obrigação de quem anuncia é ter coerência com o que vive. Porque eu não posso falar mentira diante daqueles que estão me vendo. Então, qual é a nossa maior dificuldade? Nós temos que aprender a viver o que se chama vida eucarística. Porque quando a gente termina de comungar, que a gente volta para casa, eu preciso ter coragem de chegar em casa e contar com quem eu encontrei. E mostrar que eu fui transformado. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, quem está na minha casa, meus colegas de trabalho, vão saber, vão me testar se realmente eu fui transformada ou isso é fogo de palha. Compreendem? E a gente não pode ter vergonha de anunciar que Jesus realmente mudou a minha vida. Nós não podemos ter medo de anunciar, de nos comprometer com Ele, de introduzir a fé no seu trabalho e na sua casa. A gente tem que lembrar de uma frase. Lembra de quando Jesus ressuscitou? Que Madalena foi ao sepulcro chorando. E ela estava agachada e achou que estava conversando com o jardineiro, lembra? Até que a conversa desenrola com Jesus e Jesus dá uma frase para Madalena, dá um recado para ela. Alguém lembra? Também eu estou parecendo que estou interrogando todo mundo, né? Vocês lembram? É para ver se vocês estudaram nas férias. Pode que ninguém pegou a Bíblia. Olha lá. Jesus fala para Madalena assim: ide e contai. Essa frase é nossa. Quando a gente termina de comungar, não terminou, começou a missão. Ide e contai. Quem que você encontrou? Ide e contai. Ide e contai as maravilhas de ter um Deus vivo. Ide e contai que a morte não tem a última palavra. Ide e contai que o amor é muito mais forte que o medo, que ela vence qualquer coisa. Não tenham medo de dizer que Jesus está vivo, que Ele é o seu companheiro, que Ele caminha com você, que você nunca está só. Que você não precisa de ter medo de nada, porque você tem um Deus que é vivo. Mas viva como se Ele, na verdade, na presença dEle que está vivo. Não viva como se Ele estivesse só na sexta-feira da paixão, morto. Nosso Deus já ressuscitou tem muito tempo, e Ele disse: eis que estou convosco. Então essa fé vai contagiar seus irmãos. É essa fé que vai mudar o seu coração, mudar a sua forma de viver, que vai fazer com que as pessoas falem: mas ela está diferente mesmo, o que será que está acontecendo? Porque você vai voltar para casa para falar de Jesus para as pessoas que já ouviram falar dele. Hoje, quando vocês voltarem para casa, as pessoas que estão lá, as pessoas que não comungaram comigo hoje, não quer dizer que elas sejam piores ou melhores do que eu. É diferente. As pessoas que estão na minha casa, muitas já ouviram falar de Jesus, mas por alguma razão desistiram. Acharam que a igreja era uma obrigação e acharam que a Eucaristia era um rito. Não entenderam que na Eucaristia você recebe Jesus vivo. É um dos maiores mistérios que nós vivemos, receber corpo, sangue, alma, divindade de um Deus que te nutre, te sustenta, te dá coragem, te põe de pé e fala: anda, estou com você. E que quanto mais a gente ficar perto dele, a nossa espessura, a nossa carne tão corrupta, vai ser transformada até um dia que ele vive em nós. Mas eu suplico, se a gente não se encontrar com Ele, como seremos transformados? Mais lentamente. Porque nós precisamos de contato com Ele, para ser transformados. O dia que eu conseguir, quer dizer, quem sou eu para convencer alguém, que o Espírito Santo conseguir convencer vocês, que durante a Eucaristia você encontra Jesus vivo, qual igreja que vai comportar o número de pessoas? Não vai. Porque não terá ninguém mais doente, porque vai todo mundo diante dele, vai estar curado. Mas de não crer. Deus Pai, quando fala da Eucaristia para Catarina de Siena, e Ele faz uma comparação tão bela, para que a gente possa entender, né? Ele vai explicando, ver se a gente consegue entender. Então Ele fala: Catarina, se eu não colocasse, vocês é como se fosse uma vela sem pavio.
Se eu não colocasse em vocês um pavio que se chama amor, vocês não dariam conta de viver. Sabe por quê? Eu fiz vocês por amor, vocês precisam do amor para viver. Sem amor vocês não vivem, vocês ficam fraquinhos. Por isso que a Eucaristia, que é o sacramento do amor, é quem nutre vocês para caminhar. Mas na hora que vocês vão comungar, o efeito que a Eucaristia tem em vocês, o encontro de vocês com Jesus, o que depende isso? Depende do amor que você tem para com Deus, para recebê-lo. Então Deus Pai fala assim, é assim, Catarina, você pode entrar na fila para a Eucaristia com uma vela de 5 centímetros, de 10, de 15, de 1 metro. Isso é o amor que você tem por mim. Olha que coisa apaixonante. É Ele que vai, eu vou te dar inteiro, você vai levar o tamanho daquilo que você crê. Ah, o dia que acreditarmos. Qual de nós vai ficar sem missa diária? Ninguém. 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 Eu fico imaginando que Deus é esse que nos alimenta a cada dia. Que nos criou, que nos sustenta e nos alimenta. Antes, se vocês prestarem atenção no que o padre fala, antes da Eucaristia, ele fala que é o alimento da nossa fraqueza. Que a gente chega, às vezes, destruído, recebe Jesus e sai animado. E de contai que você me encontrou. Aquilo que aconteceu com os discípulos de Emaús. Depois que entraram na casa, que Jesus partiu o pão, eles saíram correndo para contar. E chegou lá, a turma já sabia. Também já tinha encontrado. É assim.